João capítulo 21, nós vamos ler um total de 14 versículos, mas a gente não vai ler os 14 todo agora. Nós vamos ler alguns versículos e aí depois nós vamos continuar. João capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá. Depois disso, se manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e se manifestou assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E lhe responderam: não. Não. Olha para cá, irmão. Hoje o tema da nossa ministração é conhecendo o Jesus dos milagres. É o tema da nossa mensagem de hoje, conhecendo o Jesus dos milagres. E para a gente começar aqui, eu quero falar um pouco sobre os milagres de Jesus. No Novo Testamento tem 35 milagres específicos, que tem ali a descrição de como é que aconteceu tudo. Mas se você for ver em João capítulo 20, versículos 30 e 31, leia comigo, por favor. Vamos ler os versículos 30 e 31 de João capítulo 20. Diz assim, ó: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Quer dizer que Jesus ele fez apenas 35 milagres ou muito mais? Jesus fez muito mais. E quem foi testemunha dos milagres aqui? Os discípulos. Entenda que o versículo 1 de João capítulo 28 diz assim, ó: e Jesus aparecendo outra vez depois que ele já tinha ressuscitado. Depois a gente vai ler que o versículo 14 de João 21 fala que já era a terceira vez que Jesus Cristo apareceu para os discípulos. Jesus apareceu uma, Jesus apareceu duas, e agora já era a terceira vez que ele aparecia. Mas só que quando Jesus chega na praia pela manhã, depois que os discípulos pescaram, que Jesus fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? O que é que eles respondem? E a Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus? Eles não reconheceram que era. O Pedro, que viu Jesus transfigurado no monte, não reconheceu que era Jesus. O João, que deitava ali o seu rosto no peito de Jesus e descansava, não reconheceu que era Jesus. O Tomé, que colocou as mãos do lado de Jesus, tocou nas suas feridas, ele não reconheceu que era Jesus. Aqueles que tanto viram Jesus operar, não reconheceram que era o Cristo, o Deus vivo encarnado ali naquele lugar. Não reconheceram. Eles estavam diante de Jesus, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, e eles não reconheceram que era Jesus. E você sabe desde quando é que os discípulos estão com Jesus? Vá lá em João capítulo 2 para você ver. Olha só. Vamos ver aqui, ó. João capítulo 2. Volte aí um pouquinho na sua Bíblia. Eu sempre recomendo: traga papel, traga lápis, traga caneta, anote aquilo que Deus está falando contigo.
para que depois você possa ler, você possa relembrar, você possa meditar. E aí em João capítulo 2, veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. E ao terceiro dia se fizeram as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Agora pula lá para o versículo 11. Pula para o versículo 11. A gente já conhece a história. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus iniciou os seus milagres em Caná da Galileia. E quem estava lá em Caná da Galileia também? Os discípulos. Quer dizer, desde quando os discípulos estão com Jesus? Desde que ele começou os sinais. Desde o primeiro milagre, eles estavam lá vendo Jesus operar. E aqui, pode voltar para João 21. Jesus ressuscitou, Jesus disse que ele estava vivo, Jesus se deixou ser tocado pelo discípulo para saber que ele realmente estava ali ressuscitado em carne, ressurreto em carne, e ainda assim o povo duvidou. Aí você podia falar assim para mim: pastor, eles estavam longe no mar. Quando a pessoa fica pequena, às vezes é difícil reconhecer, né? Mas não foi o caso não. Como é que a gente sabe? Porque a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta para os discípulos e eles responderam. Ele não tinha como ouvir e responder se tivesse muito o quê? Muito longe. Quem não? Não, eles tinham uma distância boa para Jesus falar e ser ouvido, e eles responderam o que Jesus falou. Então, irmãos, nós estamos aqui entendendo que os discípulos eles já tinham compartilhado o pão com Jesus, tinham abraçado Jesus, tinham convivido com Jesus, mas ainda assim não reconheceram que Ele era o Senhor diante deles. Agora, qual é o contexto aqui? Eles estavam pescando, eles passaram toda a noite pescando, e chegou pela manhã e não pegaram nada. Essa história é parecida, vocês já ouviram isso antes? Porque eu já ouvi isso antes. Mas qual é a revelação? A gente vai chegar nesse ponto. Qual é a principal verdade do culto de hoje? É que muitas vezes nós achamos que conhecemos Jesus quando não conhecemos de verdade. Muitas vezes nós achamos que nós já temos um profundo grau de experiência, uma vida de intimidade com Deus assim, que a gente já tem anos de igreja, e que isso significa que é um sinal que nós já conhecemos a Deus, e não é. Lá em Oséias, você pode ver depois, que a Bíblia vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele dá a ideia de que você pode conhecer um pouco dele hoje, mas quando chegar amanhã, tem mais para conhecer. Chegar mês que vem, tem mais. Chegar ano que vem, década que vem, tem mais. Tem sempre mais de Jesus para você conhecer. E por que eu estou falando isso? Porque quem não reconhece Jesus, irmão, não é uma pessoa estranha não. Falando na linguagem de hoje, não era um ímpio não. Não era uma pessoa que não foi convertida não. Não era uma pessoa que não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador não. Era alguém que na linguagem de hoje estava dentro da igreja. Tem como falar assim? Eram as pessoas que estavam mais achegadas a Cristo por aquelas que não reconheceram. E por que eu estou falando isso, irmãos? Vamos ler agora do versículo 6 até o versículo 8. Olha só o que Jesus diz no versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a sua túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Olha só que interessante.
Quando é que os discípulos reconhecem Jesus, irmãos? É antes ou depois do milagre? Só depois do milagre. Não é depois da palavra. Porque Jesus já tinha o quê? Jesus já tinha falado com eles. Não foi por causa que eles chegaram perto de Jesus, porque eles só voltaram para a praia porque não tinham pescado nada. Passam a noite pescando, não pega nada, eles voltam para a praia. Quando chega assim, Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer aí, meu filho? Ele diz: não tem não, mas viu? Pode depois, viu? Não vai ter peixe para vender hoje não. Ele falou: olhe, volte e lance a rede direita. E eles obedecem àquela palavra. E aí quando eles lançam a rede que não conseguem puxar mais, o discípulo a quem Jesus mais amava, quem sabe dizer que discípulo é esse? É o João. É o João. Ele mesmo fala dele mesmo, fala assim, ó, o discípulo a quem Jesus mais amava, ó, sou eu. João fala dele assim. O próprio João, eu vou dizer assim, ó, é o Senhor que está lá. Aquele homem que mandou a gente voltar para cá para lançar a rede, quem é ele? É Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro ouviu que era Jesus, olha que interessante, Pedro não viu que era Jesus, Pedro ouviu que era Jesus, ele coloca uma segunda túnica, porque ele disse que ele estava nu, né? Mas é porque tinha uma roupa de baixo que os homens usavam, que era para não sujar a túnica de viagem. Então Pedro tirava a túnica principal, ficava com a túnica de baixo e pescava. Então Pedro bota a túnica principal e ele pula na água e sai nadando. E a Bíblia diz que ele estava com uma distância de 200 côvados. 200 côvados, irmãos, equivale a mais ou menos 90 metros, que não é muito longe. E o que é que eu quero falar, irmãos? É que os discípulos só reconheceram que Jesus já estava ali depois do milagre, sendo que Jesus ele já estava ali antes do milagre. Na minha vida, na sua vida, muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente só reconhece que Jesus está ouvindo nossa oração, a gente só reconhece que Ele está cuidando da gente, a gente só reconhece o poder dele depois que Ele opera algum milagre, quando na verdade tem que ser o oposto. Pela vida que você já tem levado com Deus, pela experiência que você já tem com Deus, você já precisa hoje crer que Ele é o Senhor do milagre, ainda que você não tenha visto milagre nenhum. É ter fé, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque é João que fala, o Senhor diz, é o Senhor. Entenda que naquele mal, você sabe quantos discípulos tinha? O versículo 2 diz, ó, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros dois, tinham 7, versículo 2 fala. Versículo 2 diz que tinham 7 discípulos, e dos 7, apenas um reconhece que é Jesus. Ou seja, ainda depois do milagre, só caiu a ficha para quantos? Só para um. Você consegue entender, irmãos, como é às vezes a nossa incredulidade hoje? Você consegue entender como às vezes Jesus ele faz tanto em nossas vidas que a nossa fé vai aumentando, mas chega às vezes pontos que Jesus não fala nada. Chega momentos que Jesus passa a noite toda vendo a gente ali pescar, vendo a gente ali se esforçar, vendo a gente ali trabalhar, e aparentemente na escuridão Ele não está presente. Aparentemente. A nossa sensação é essa. A sensação é de que depois da grande luta parece que nada mudou, que nada melhorou, que Ele não está lá. Mas sabe, irmãos, qual é a verdade que nos consola hoje? É que pense num Deus que é longânimo, é o nosso Deus. Pense num Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, é a misericórdia de Jesus em nossas vidas. É parte do que eu preguei na sexta-feira passada, que a misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem. Irmãos, Jesus ele é maravilhoso, porque Ele podia chegar aqui, Ele fala, meu filho, tem peixe aí? Aí os discípulos podiam dizer, não tem não, meu moço, volte amanhã. Jesus podia muito bem ali mesmo descer a cajadada dele e falar, ô bando de abestalhado, você não sabe quem eu sou não é? Eu apareci 2 vezes para você já. Você não está vendo minha mão não é? É com você que eu estou falando, Tomé. Foi você mesmo, foi você que botou a mão aqui. E você, Pedro, eu vi você andar sobre as águas. Você foi no meu túmulo, viu que estava vazio, e demora isso tudo para perceber que eu já estou aqui.
João, meu filho, você é filho de Maria também. A gente cresceu na mesma casa desde menino e você não reconhece que eu sou o Senhor? Jesus podia naquele momento ali explodir, perder a paciência, mas não. Ele foi longânimo. Ele abriu a boca e disse assim: olha, vai lá e lança a rede ao lado direito e veja o que acontece lá. Por que Jesus faz isso, irmãos? É a primeira vez que Jesus faz isso? Lá em Lucas capítulo 5 você vai ver a mesma história. Que Jesus chega, manda os discípulos jogarem a rede ao lado do barco, e o barco volta cheio. Depois de passar uma noite inteira vazia. Uma noite inteira vazio. O que é que eu quero dizer? Que às vezes a gente passa, irmãos, pelas mesmas provações que a gente já passou no passado, porque Deus está nos experimentando para saber se você de fato conhece o seu Deus hoje. Quem aqui nunca enfrentou uma doença no passado, às vezes tenta voltar hoje? Que às vezes antigamente era dor de cabeça todos os dias, o tempo todo, que remédio nenhum passava, que não arrefecia a dor, e aí você vem para a igreja e Jesus te ensina que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Aí você naquele momento crê, você ora e você vê Jesus te curar. Milagre. Aí passa um tempo depois, acontece a mesma coisa. É o período que você passa de enxaqueca de dor. Por que Jesus permite isso? Para experimentar a sua fé. Para saber se você de fato aprendeu a lição. Para saber se você de fato entendeu que Ele é poderoso para agir na sua vida. É para você entender. Porque, irmãos, entenda que Jesus ele já conhece você. Quem não conhece você é quem? É você mesmo. Às vezes a gente acha que já está com fé, a gente acha que já está crendo, mas é passar uma noite sem ver Jesus responder a oração, é passar uma noite sem ver Jesus operar, é passar um dia sem ver o milagre, que a fé já ali, já está cambaleando. Que fé é essa, irmãos? Não. É você ter a fé para declarar aquilo que Jó declara, quando ele está no pior da vida dele. Sabe o que ele abre a boca para dizer? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É isso que ele declara. Que fé é essa, irmãos, para crer que tem um Deus vivo, quando ao meu redor só estou vendo morte? Que fé é essa para crer que existe um Deus que pode mudar a minha situação, que pode abrir uma porta de emprego, que pode tomar a frente da causa da justiça, que pode entrar com providência? E a gente está com a fé às vezes ali avançada. Não, irmãos. O final de Mateus capítulo 13 é Jesus voltando para a região que ele nasceu ali, de Nazaré, Galileia ali. E ali ele até queria operar milagres, mas só que ele não opera. Porque o final de Mateus capítulo 13 diz assim, e Jesus não operou ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. É você hoje, irmãos, entender que Jesus ele operou esse milagre aqui, foi por misericórdia. Foi para que os discípulos que ele escolheu reconhecessem que ele era Deus diante deles. Que era um Deus que já estava vendo a situação deles antes de mandar o milagre acontecer. Entenda isso. Eles estavam de noite pescando na dificuldade, sem pegar nada, trabalhando, suando, se cansando, e Jesus sabia. Jesus sabia que eles iam pescar e ia dar errado. Jesus sabia. Jesus sabia que eles iam pescar e iam voltar decepcionados. Jesus sabia. Jesus conhece todas as suas decepções, irmão. Jesus conhece todas as suas fraquezas. Jesus conhece muito bem até onde vai o limite da sua fé. Entenda uma coisa: o que Ele quer fazer na sua vida é aumentar ela cada dia mais. É como está escrito lá em Tiago capítulo 1. É que por meio das provações Ele vai nos aperfeiçoando até a medida perfeita da varonilidade, Ele chama. Ele quer dizer que Deus vai te aperfeiçoando cada vez mais até você se tornar perfeito naquilo que Ele te chamou para você ser. Pastor, por que a gente está falando disso? Porque, irmãos, tem um homem na Bíblia
que sem Jesus fazer milagre algum, ele reconheceu que era Jesus. Mas antes de falar dele, continue comigo aí. Vamos continuar no versículo 8 até o versículo 12. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. E o quê? E pão. Eu vou fazer só um extra aqui, ó. Quando Jesus pergunta pelo peixe, ele não queria peixe, porque o versículo mostra que se fosse por causa do peixe, Jesus já o quê? Jesus já tinha peixe para comer, não precisava de ninguém. Agora bora continuar. Versículo 10. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Olha só. E os discípulos, ninguém ousava virar para Jesus e perguntar: quem é você? Porque todos que estavam ali já sabiam que ele era Jesus. Aqui está a próxima verdade. Irmãos, quando você sabe quem é o seu Deus, dúvida não tem espaço no seu coração. Quando você sabe quem é que está cuidando da sua vida, não tem espaço para você duvidar. Não tem espaço para você questionar. Não tem espaço para você titubear achando se Deus vai fazer ou não vai fazer. Não tem espaço. Entenda que quando você vive a vida em comunhão com Deus, que você já testemunhou o milagre de Deus, você não precisa perguntar se Jesus está com você, porque Ele já está. Você não precisa perguntar se no meio da sua dificuldade Ele está lá ao lado de você, porque se Ele abrir a boca para falar que não te deixarei e nem te desampararei, você só vai acreditar. Não tem espaço. Porque, irmão, se Jesus ele declara, se a palavra dele declara em Filipenses capítulo 4, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir todas as nossas necessidades, eu não tenho espaço para duvidar dessa verdade. Eu preciso hoje abrir minha boca e dizer: Senhor, se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor disse que é assim que vai ser, é assim que eu vou viver, ainda que os meus olhos não estejam vendo, é assim que eu vou viver. Isso, irmãos, é uma escolha de vida. Sabe por quê? O versículo diz assim, ó: sabendo que Ele era o Senhor. Saber, irmãos, não é sentir. Sabe aquele dia gostoso de oração? Quando você clama a Deus, Ele responde com aquele arrepio. Que você está na presença, o coração esquenta e a lágrima desce no olho. Que o Espírito Santo enche você, Deus fala em línguas, é algo tão tremendo, tão lindo. Você tem plena certeza que Deus está com você naquele momento. É lindo. E sabe aquele dia que você ora, que parece que você ora ruim, e parece que sai pior, ou parece que não mudou nada? Ele está lá. Amém. Sabe aquele dia que você ora que eu fico assim tão maravilhado, que você tem certeza que Deus está no seu quarto, parece que não tem espaço para caber a presença de Deus, parece que você vai só para tocar assim, ó, assim, cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor está aqui, só para tocar, de tão poderoso, de tão maravilhoso que é. Você diz assim: Senhor, só toca aqui, ó, aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, deixa só, tipo como se você estivesse tocando na parede, tocando em alguém. Ainda se eu não tocar, mas eu sei que o Senhor está aqui. Tem dia que a oração é assim, irmãos. Mas tem dia que a gente vai saber que Jesus vive e não vai sentir arrepio nenhum. Vai ter dia que o Espírito Santo só vai te lembrar do versículo. Ele só vai te lembrar assim: olha, não te deixarei nem te desampararei. Não foi assim que Deus falou? É assim que vai ser. Não vai ter arrepio,
não vai ter ninguém te dando profecia, não vai ter nada. Vai dizer assim: vou para a igreja para ouvir uma palavra nova, para ouvir uma palavra diferente, para alguma novidade. Não vai ter dizer, não, eu resolvi a mesma coisa que Deus falou com você semana passada, 1, 2, 3 vezes, a mesma coisa. Deus fala assim. Deus, ele é poderoso o suficiente para repetir para você a minha palavra. Por quê, pastor? Porque nós facilmente esquecemos o que é que Deus fala. Então, irmãos, veja que os discípulos sabiam que quem estava ali era Jesus. Agora, eles só sabiam depois que Jesus fez o quê? Foi o que Jesus fez? O milagre. Eles só tiveram essa certeza com eles depois do milagre. Mas veja que aquele milagre era um de muitos que eles já tinham visto. A pergunta é: quantos milagres você já fez na sua vida? Pare e pense aí. Tente lembrar agora. Vamos fazer aqui um teste. Levanta a mão aí quem Deus operou alguma cura. Inicialmente, cura. Ou na sua vida, ou alguém na sua família. Levanta a mão por alguém que já se converteu na sua família, na sua casa, na sua parentela. Você já viu Deus operar se convertendo. Olha só para os seus irmãos aí. Levanta a mão se você já viu Deus operar uma provisão financeira. Não tinha de onde vir, não tinha de onde tirar, e Deus foi e operou. Uma porta de emprego que ele já viu. E por aí vai. Quem aqui, irmãos, não viu operar de Deus? Quem aqui não pode abrir a boca e dizer: eu clamei ao Senhor e Ele atendeu a minha oração? Quem aqui pode dizer que Deus falhou? Quem aqui pode dizer que Deus não esteve presente? Quem aqui pode abrir a boca e dizer que Deus não foi fiel? Ninguém, irmãos. Porque céus e terra vão passar, mas o nosso Deus continuará o mesmo. É tremendo. Então eu não posso duvidar. Você não pode dar espaço para a incredulidade em seu coração. Você não pode chegar no ponto e dizer: Senhor, eu estou de noite, eu não estou ouvindo nada, eu estou fazendo o que está acontecendo, até porque o Senhor deixou de estar comigo. Não, irmãos. É uma certeza de fé que vai dizer: Senhor, eu posso até estar desanimado pelo que eu estou vendo aqui, mas eu vou me lembrar do que o Senhor já fez. Eu vou me lembrar dos teus poderosos feitos, meu Deus. Eu vou me lembrar porque assim como o Senhor operou ontem, eu creio que o Senhor vai operar hoje. Isso não for hoje, eu sei que vai ser amanhã. Mas no seu tempo e no seu modo, o Senhor vai agir. Isso, irmãos, é necessário hoje. É assim que você começa a conhecer Jesus. É assim que você começa a conhecer Jesus. Então, meu irmão, veja que os discípulos eles não ousavam perguntar se Jesus era Jesus. Ainda mais depois do milagre. Eles não ousavam. E olha só o que diz no versículo 13 e 14. Chegou, pois, Jesus e tomou um pão e lhe deu, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Olha só, aqui tem outra verdade. Muitas vezes nós vencemos grandes batalhas no passado e duvidamos se vamos vencer batalhas menores hoje. Às vezes nós já vimos Deus fazer coisas tremendas, que hoje, coisas que são menores, nós duvidamos se Deus pode ou não pode agir. Irmão, o que é sua vida financeira comparada a um Deus que criou os céus e terra? O que é a sua batalha diante de um Deus que, quando abre a boca e ordena trevas vir para cá, luz fica aqui, assim acontece? Irmãos, o que é a batalha que você está enfrentando diante de Deus que chamou cada estrela que existe pelo seu nome? O que é, irmão, a sua dificuldade comparado a um Deus, irmãos, que provê até para os animais do campo?
Você acha que Ele não vai prover na sua vida? Você acha que se Deus, a Bíblia diz, você pode ler depois do Salmo 104, é maravilhoso porque mostra a provisão de Deus na criação. A Bíblia diz que Deus provê até para o leão. Deus provê para o leão, para os animais. Deus proveu o pão, o vinho e o azeite para o homem. E Ele diz que se Deus virar o seu rosto, até os leões desesperam, até os animais irmãos desesperam. Agora, se Deus ele não se volta, se Deus não abandona nem sequer a sua criação, você acha que Deus vai abandonar você? Não se sinta hoje abandonado por Deus, irmãos, porque você ser um cristão de verdade não é você viver pelo que você sente, é você viver pelo que você sabe. É você não estar sentindo a presença de Deus nenhuma, e você abrir a Bíblia e ver que está lá escrito que a Bíblia diz o quê? Que esse que estou convosco até a consumação dos séculos. É no dia bom, Deus está lá. No dia ruim, Deus está lá. Deus está presente, irmãos. É por isso, irmãos, que é um sinal também de maturidade quando você não mede o culto pelo arrepio. Porque tem semana que esse rapaz, o culto da semana passada foi uma bênção, né, menino? Rapaz, chorei. Um lavar de alma, maravilhoso. Ah, mas nessa semana não foi tão bom assim, não. Malmente foi um arrepiozinho. Eu acho que foi no vento frio que ainda veio de fora. Foi um negócio assim, meio gelado, meio soço. Deus até falou comigo, até servir para mim, mas não foi aquele fogo, sabe? Você está medindo o culto pelo quê? Pela sua sensação. E não é assim, irmãos. Sabe quando é que o culto é bom? É quando Deus fala com você. Aí é bom. Por que eu falo isso? Porque tem 1001 tipos de crente. Tem crente que nem sequer bate palma e Deus está lá. É só onde tem fogo, reteté, que sobe e desce que Deus está lá? Não, irmãos. É você saber que se Deus está falando com você, é porque Ele está aqui. Amém. É assim que funciona. Se você sabe se a Bíblia está aberta, se a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está aqui. É assim, irmãos. Então, veja que os discípulos viram mais de 35 milagres de Jesus. Estavam com Jesus desde o primeiro milagre. E ainda assim chegou um momento que eles não reconheceram Jesus. E olha só, não era a primeira vez que Jesus apareceu depois que ressuscitou. Já era que vez aí? Já era a terceira aparição de Jesus para os discípulos. Terceira, apareceu uma, apareceu duas, isso sem contar quando ele apareceu só para Maria. E Maria ainda vai para o Sião, ou seja, até um tempo ali Jesus falando que ele ressuscitou. Agora eu falei que a gente já viu um homem que reconheceu Jesus sem ver milagre nenhum. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Lucas capítulo 2. Olha só o que diz a palavra. Quem ajoelha bem? Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 32. Do versículo 25 ao 32 diz assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos
viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Olha só, Jesus era que idade aqui, irmãos? Sabe quanto tempo Jesus tinha de vida aqui? 8 dias de vida. Sabe quantos milagres Jesus tinha feito aqui? Nenhum. Sabe que palavra Jesus pregou aqui? Nenhuma. No máximo, bastante choro de criança. Se ele era criança que chorava, ele tem bastante choro. Sabe o que Jesus tinha dado aqui para alguém? Muita fralda para limpar para os pais. Jesus, ele foi humano, Jesus foi bebê, isso é natural. Jesus não tinha feito nada, pregado nada, operado milagre nenhum, e chega um homem cheio do Espírito Santo, chamado Simeão, que vai ao templo, que vê Maria e vê José ali, e ele chegou: peraí, meu filho, como é o nome desse menino aí? O Espírito Santo foi revelando para ele, e naquele momento ele diz: eu preciso carregar esse menino no meu colo. E quando ele pega Jesus em seu colo, que ele olha para o menino e diz: os meus olhos viram a tua salvação. Ele viu um Cristo que ainda não tinha feito nada, mas ele já louvava dizendo: eu já vi a salvação do meu Deus. Eu já vi. Eu já vi. Se eu vi a Cristo, mas não vi milagre, basta. Porque essa é a diferença, irmãos, em quem conhece o milagre de Jesus e quem conhece Jesus dos milagres. Essa é a diferença. Tem gente que só reconhece Jesus pelo milagre. Se não tiver milagre, não acredita em Jesus. Agora, irmãos, quem verdadeiramente crê em Cristo, crê que ainda mesmo sem ver milagre, Ele está aqui, Ele é real e Ele vive para sempre. Irmãos, todos nós aqui temos algum milagre que precisamos que Deus opere. Todos nós aqui temos alguma precisão que Deus estenda a mão poderosa dele a nosso favor. Todos nós aqui, seja uma questão financeira, uma questão de saúde, um familiar que ainda não se converteu, seja uma questão na alma, no coração, uma batalha espiritual, seja onde for, irmãos, cada um de nós aqui temos pelo menos uma ou mais batalhas que precisamos ver o milagre de Jesus. Agora, enquanto isso ainda não aconteceu, irmãos, a nossa fé não pode esmorecer. A nossa relação com Deus não pode ser baseada em sensação, não pode ser baseada em dizendo assim: eu volto a crer quando Ele quiser. A gente não pode querer se voltar a ser o Tomé da vida, que eu preciso ver para crer. Porque, irmãos, Jesus ele responde em João capítulo 20 dizendo: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Entende, irmãos? Comece hoje crendo, declarando que Jesus está na sua vida, ainda que você ainda não esteja vendo nenhum milagre. Porque mais importa você ter o Jesus do milagre do que o milagre de Jesus na sua vida. Mais importa. Se você tiver o milagre de Jesus, você é que nem aquela mulher Sirofenícia. Operou uma vez e foi embora. Teve um milagre apenas. Comeu a migalha que fica ali com os cachorrinhos. Se você busca Jesus apenas pelo milagre. Mas se você busca o Jesus dos milagres e não o milagre de Jesus, significa que você é filho, que você tem lugar à mesa. Que seu lugar não é comendo migalha, não. Seu lugar é comendo pão que Jesus coloca aqui para cear. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos terminar com essa mensagem hoje. Saia daqui sabendo que você tem um Jesus na sua vida, que é poderoso para operar. Amém, meus irmãos? E assim com a presença nessa noite.